Você quer ficar rico, né? Nem precisa responder porque eu já sei bem qual é a sua resposta. Até porque quem não quer, né? Por isso, nesse vídeo, eu vou te entregar de bandeja, assim, de boa, alguns pilares importantes que pessoas bem-sucedidas constroem todos os dias, muitas vezes em silêncio, ó, totalmente na surdina, sem postar nas redes sociais e sem fazer barulho algum. Porque ser rico não é só sobre ganhar mais dinheiro. Ser rico tem muito mais a ver com desenvolver a mentalidade certa, criar bons hábitos e construir disciplina ao longo do tempo. E é esse conjunto de coisas que transforma uma pessoa comum em alguém que realmente consegue construir riqueza. E cara, a maioria das pessoas falha exatamente nisso. E eu não quero que você seja uma dessas pessoas, tá? Então seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo John e bora começar logo, parar de enrolação, porque esse conteúdo de hoje tá muito interessante. Primeiro de tudo, a gente precisa entender uma coisa muito simples, mas também muito poderosa. A riqueza começa na nossa mente, não no nosso bolso. Muita gente acredita que primeiro precisa ganhar muito dinheiro para depois começar a pensar como alguém bem-sucedido. Só que na prática precisa ser exatamente o contrário. Primeiro você muda a forma como você pensa e só depois os resultados começam a aparecer. Pessoas que vivem com mentalidade de escassez, elas estão sempre presas na mesma lógica. Elas acreditam que nunca é suficiente, gastam tudo que ganham, vivem reclamando do sistema, da economia, do governo, da sorte, tá ligado? Sempre tem alguma coisa ou alguém para elas culpar. Já aquelas pessoas que desenvolvem uma mentalidade de riqueza, elas começam a enxergar as coisas de um jeito bem diferente. Elas procuram oportunidades, assumem responsabilidades pelas próprias escolhas e também, né, passam a agir com mais estratégia. Não significa que a vida delas fica fácil demais, é fácil do nada, muito pelo contrário, tá? Mas a forma como elas lidam com os desafios muda completamente. Mudar a maneira como você pensa sobre dinheiro é o primeiro passo para mudar a sua realidade financeira. Isso envolve aprender mais sobre dinheiro, entender como ele funciona, acreditar que é possível sim crescer e principalmente ter disciplina para agir de acordo com esse novo pensamento. O nosso bolso quase sempre é um reflexo da nossa mente, ó. Primeiro você muda por dentro, depois os resultados aparecem por fora. Mas também existe um detalhe muito importante nesse processo que pouca gente fala. Construir riqueza exige resistência emocional. Muita gente começa as coisas animadas, cheia de planos, cheia de ideias, mas desiste no meio do caminho. Isso acontece não porque o plano era ruim, mas porque a pessoa não estava preparada emocionalmente para lidar com esses desafios. A verdade é que construir riqueza não é uma linha reta e perfeita. Tem seus momentos bons, mas também tem seus momentos ruins, fases que parece que nada está dando certo, nada está funcionando e só continua nesse caminho quem realmente tem resistência emocional suficiente para suportar essas fases ruins. O investidor Warren Buffett tem uma frase muito famosa que diz que o mercado é um mecanismo que transfere dinheiro das pessoas impacientes para as pessoas pacientes. Essa frase ensina para a gente que o sucesso na bolsa de valores não é sobre acertar o tempo do mercado, ou seja, adivinhar a próxima alta ou a próxima baixa, mas sim sobre ter paciência, disciplina e foco no longo prazo para suportar essas quedas e também colher os frutos do crescimento das empresas. Para te explicar melhor, quem são as pessoas impacientes que ele cita? São aqueles investidores que são focados no curto prazo, que buscam lucros rápidos e se deixam levar pela emoção, seja ganância ou medo. Já as pessoas pacientes são aqueles investidores com visão de longo prazo, que analisam os fundamentos das empresas, qualidade, lucro e não apenas o preço do gráfico. E se você parar para pensar e analisar essa frase, isso não vale só para investimentos, vale também, acho que para praticamente tudo na nossa vida. Resistência emocional é saber lidar com críticas, lidar com erros, lidar com perdas e principalmente lidar com a demora dos resultados. Porque quem realmente quer enriquecer precisa aprender a ser forte por dentro antes de ver qualquer mudança acontecendo por fora. Outra coisa que fortalece muito essa mentalidade é treinar o foco todos os dias. Hoje em dia, a nossa atenção é disputada a todo tempo. Redes sociais, notificações, vídeos, mensagens, comparações, tudo isso vai puxando a nossa mente para vários lados diferentes. E quando a gente vive nesse estado de distração constante, fica muito difícil construir qualquer coisa sólida. E fortalecer a mente significa aprender a fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não dá vontade. Significa dizer não para distrações e sim para aquilo que realmente importa para a nossa vida. E se tem um músculo mental que faz muita diferença na construção da riqueza, esse músculo é o foco. Aquelas pessoas que conseguem construir uma vida financeira sólida, geralmente são aquelas que conseguem proteger a própria atenção. Elas organizam prioridades, evitam exageros nas redes sociais,
controlam melhor o tempo e criam rotinas que ajudam a manter a mentalidade mais alinhada. E assim, treinar o foco todos os dias pode parecer algo bem simples, mas cara, ao longo do tempo, isso muda completamente os resultados da nossa vida. Quanto mais você direciona sua energia para o que realmente importa, mais progressos você começa a enxergar na carreira, nos seus projetos e nas suas decisões financeiras. E tudo isso existe uma única coisa: constância. Não é sobre fazer muito em um único dia e parar na semana que vem. É sobre continuar fazendo o básico bem feito dia após dia. E agora que a gente falou sobre a mente, bora para um outro ponto que é simplesmente essencial nessa jornada. Porque se tem uma coisa que sustenta qualquer construção de riqueza ao longo do tempo, essa coisa é a autodisciplina. Muita gente ainda acredita que enriquecer depende totalmente de sorte, mas na maioria das vezes não é isso que acontece. Na prática, o que mais faz diferença é rotina, hábitos e consistência. A disciplina é aquela capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando você está cansado, desanimado ou sem muita motivação. Ela funciona como uma ponte entre aquilo que você quer e aquilo que você realmente conquista. Pessoas que alcançam bons resultados financeiros, elas entendem isso muito cedo. Elas percebem que o segredo não está em um grande movimento isolado, mas sim naquelas pequenas atitudes que são repetidas todos os dias. Por exemplo, economizar um pouco de dinheiro, investir com frequência, estudar, trabalhar nos próprios projetos, melhorar habilidades. Tudo isso parece pequeno no curto prazo, mas no longo prazo faz uma diferença enorme. Enquanto muita gente fica esperando o momento ideal para começar a mudar de vida, quem tem disciplina simplesmente começa com o que tem e vai ajustando no meio do caminho ao longo do tempo. E no fim das contas, quem tem consistência, quem é constante, quase sempre sai na frente. Outro ponto muito importante nessa jornada é desenvolver controle sobre as próprias ações e decisões. Isso significa parar de viver no automático e começar a assumir o controle da sua própria vida. Uma das coisas mais simples e poderosas para você fazer, por exemplo, é escrever suas metas. Quando você anota seus objetivos, elas deixam de ser apenas ideias soltas na sua cabeça e passam a se tornar algo mais concreto. Isso acontece porque seu cérebro começa a entender que aquilo é prioridade. E você pode estar escrevendo essas coisas em um caderninho simples mesmo. Tira um momento e escreve os seus sonhos, seus objetivos, tudo o que você gostaria de conquistar no futuro. Depois disso, você começa a organizar essas metas por prioridade e também entender quais são aquelas metas que realmente são possíveis de realizar nesse momento atual. Criar uma rotina também ajuda nesse processo, porque a rotina tira da nossa mente o que chamamos de sorte e coloca a disciplina no lugar. Tira aquela visão de que você precisa de sorte para conquistar tal coisa. Para mim, sorte não existe. Existe você estar no lugar certo, na hora certa, para agarrar a oportunidade com toda a força e fazer valer a pena. E talvez uma das coisas mais importantes seja eliminar hábitos que sabotam sua própria evolução. Porque não adianta nada você ganhar dinheiro se ao mesmo tempo você vive tomando decisões que destroem seus resultados. Cada pequena escolha que você faz no dia a dia, você está construindo ou destruindo o seu futuro. Aquelas pessoas bem-sucedidas, elas costumam planejar melhor o tempo, cuidar da própria energia e também evita comportamento que drena dinheiro, foco e motivação. Elas não ficam esperando a motivação aparecer. Elas criam sistemas que ajudam a manter o ritmo, mesmo quando aquela motivação não estiver no lugar, quando ela desaparecer completamente. E no fundo, tudo se resume a uma ideia bem simples. Quem consegue controlar a si mesmo acaba tendo muito mais controle sobre o próprio destino. Pode até parecer uma frase meio clichê, mas quando você observa a vida real, ela faz muito sentido. Agora tem um ponto que muita gente subestima nessa jornada: a pressão. Isso é algo que a gente não pode simplesmente ignorar, porque construir riqueza envolve tomar decisões difíceis, às vezes muito difíceis, porque muitas vezes envolve medo, insegurança e momentos de dúvida. Investir dinheiro, começar um projeto, estudar por anos antes de ver o retorno, tudo isso gera um desconforto gigante. E a grande diferença é que pessoas que conseguem crescer financeiramente não são aquelas que nunca sentem medo, até porque não tem condição disso, todo mundo sente medo, mas são aquelas pessoas que aprendem a agir mesmo com medo, ali do seu lado, o tempo todo, presente a todo momento. Existe outra frase muito conhecida do Warren Buffett, que, aliás, eu não falei antes, mas se você não sabe, Warren Buffett é um dos maiores investidores do mundo. Mas a frase que ele traz diz que você precisa se sentir confortável com o desconforto.
E isso faz muito sentido, porque crescer quase sempre envolve sair da sua zona de conforto. Outra coisa importante que você precisa estar preparado para enfrentar são as críticas. Quando você começa a mudar os seus hábitos, sua forma de pensar e suas prioridades, algumas pessoas ao seu redor podem até estranhar isso. Algumas com certeza vão criticar, outras com certeza vão rir, outras simplesmente não vão entender o que você está tentando construir e tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Nem todo mundo precisa concordar com o caminho que você está escolhendo seguir. O importante é que você saiba exatamente por que você está fazendo aquilo. Se você acredita que está construindo algo melhor para o seu futuro, então essas críticas, velho, deixa elas para lá porque elas não têm tanto peso assim. Todo mundo tem sonhos, objetivos, planos para o futuro, mas a diferença é que poucas pessoas estão realmente dispostas a suportar o processo necessário para chegar lá. E é exatamente aí que entra a força. Ser forte não significa nunca sentir medo, nunca se sentir cansado ou nunca duvidar de si mesmo. Ser forte significa continuar caminhando mesmo quando essas coisas aparecerem. Porque no final das contas, riqueza não é construída apenas com dinheiro. Ela é construída com mente forte, disciplina diária e coragem para continuar jogando o jogo, mesmo quando as coisas ficam muito difíceis. E quando você desenvolve essas três coisas, meu amigo, dinheiro passa a ser só consequência. Agora, tem uma coisa que muita gente não gosta muito de ouvir, mas que precisa ser falado, principalmente com bastante sinceridade. Construir riqueza leva tempo. A gente vive em uma época em que tudo parece muito rápido. As pessoas querem resultados rápidos, crescimento rápido, dinheiro rápido. A internet, todos os dias, a toda hora, mostra histórias de pessoas que parecem ter ficado ricas do dia para a noite. Isso cria uma sensação de que se a gente não tiver resultados rápidos, então alguma coisa está errada. Só que a realidade, na maioria das vezes, é completamente diferente disso. A verdade é que a maior parte das pessoas que construíram riqueza de verdade levou anos para fazer as coisas darem certo. Não foi um mês, não foi um ano. Às vezes foram 5, 10, 15 anos tomando boas decisões, aprendendo com os erros, melhorando aos poucos e também mantendo a consistência mesmo quando ninguém estava olhando. E esse é um ponto muito importante que separa quem realmente constrói algo sólido de quem fica só tentando e desiste no meio do caminho. Muita gente começa cheia de motivação, começa a investir, começa a estudar sobre dinheiro, começa, sei lá, a tentar melhorar a própria vida financeira, só que depois de alguns meses, quando os resultados ainda são bem pequenos, a pessoa começa a perder o entusiasmo, a vontade de continuar com aquilo. Isso acontece com tudo na vida, não só com as finanças, mais uma vez. Ela olha para a conta bancária e pensa que ainda está longe do que imaginava. Ela olha para os investimentos e percebe que aquele crescimento ainda é lento demais, é devagar e não sabe nem se vale a pena. Eu mesmo, quando eu comecei a investir meu primeiro ano, cara, eu não recebi nem R$ 20 de dividendo durante todo o ano. Então, eu achei que aquilo não era para mim, que eu não sabia fazer, que eu não tinha capacidade para construir algo e provavelmente você também esteja passando por isso. E é justamente nesse momento que muita gente simplesmente desiste e para completamente. Mas ao longo do tempo, eu entendi que construir riqueza funciona mais como plantar uma árvore do que, sei lá, lançar um aviãozinho de papel que você monta ali na hora, joga para cima e ele voa. Quando você planta uma árvore, você faz o quê? Você não espera colher os frutos na semana seguinte. Primeiro você planta a semente, depois você cuida da terra, rega, protege, acompanha o crescimento e por muito tempo parece que quase nada está acontecendo. Só que por baixo da terra, as raízes estão assim, ó, se formando. Com o dinheiro acontece algo muito parecido. Pequenas decisões repetidas ao longo de muitos anos criam resultados gigantescos no futuro. Guardar uma parte do seu dinheiro todos os meses, seja 50, 100 reais, pode parecer pouco no começo. Investir ali irregularmente pode parecer simples demais. Melhorar um pouco a própria carreira todos os anos pode parecer lento. Mas quando o tempo começa a passar, essas pequenas atitudes elas vão se acumulando. É como se cada escolha certa fosse colocando mais um tijolo na construção da sua vida financeira. No começo a parede ali está baixinha, parece que não está indo para lugar algum, não está indo muito longe, mas se você continuar colocando tijolo por tijolo, dia após dia, ano após ano, chega um momento em que aquela construção se torna algo muito grande. E é exatamente por isso que a força é tão importante nesse processo. Porque construir riqueza não exige apenas conhecimento sobre dinheiro, não exige apenas boas oportunidades. Na maioria das vezes, o que realmente faz diferença é ter paciência suficiente para você continuar fazendo o que precisa ser feito
mesmo quando os resultados ainda são bem pequenos. Entenda uma coisa, meu amigo, pessoas que constroem riqueza entendem muito bem o poder do longo prazo. Elas sabem que o tempo pode ser um dos maiores aliados quando você toma decisões consistentes. Elas não estão tentando ganhar tudo muito rápido, elas estão construindo algo que cresce ao longo dos anos. E para conseguir fazer isso, você precisa de algo que muita gente simplesmente não desenvolve: resistência. E no final das contas, se você prestar bem atenção em tudo que eu falei aqui, você vai perceber uma coisa muito interessante. A construção da riqueza não começa no dinheiro, não começa em investimentos, não começa em negócios e nem começa em oportunidades. Construir riqueza começa na força. Primeiro vem a mente forte, depois vem os hábitos certos, depois vem um tempo trabalhando ao seu favor. Quando você junta esses três elementos, mente forte, disciplina diária e paciência de longo prazo, algo muito interessante começa a acontecer. As decisões ficam melhores, os resultados começam a aparecer e aquilo que antes parecia distante demais, cara, eles começam a se tornar possíveis de verdade. E talvez esse seja um dos maiores segredos que poucas pessoas entendem sobre riqueza. Não é apenas sobre saber ganhar dinheiro, é sobre se tornar o tipo de pessoa que consegue construir dinheiro ao longo da vida. Porque quando você fortalece a sua mente, controla seus hábitos e aprende a jogar o jogo do longo prazo, você começa a construir uma base muito mais sólida, uma base que não depende de sorte, não depende de modinha e não depende de um único momento de oportunidade. Ele depende apenas e exclusivamente só de você. Mas antes de sair desse vídeo, comenta aqui embaixo: atualmente você se considera uma pessoa forte ou fraca para ser rico? Comenta aqui embaixo, por favor, que vai ser incrível conversar com você. Eu vou te deixar com esse próximo vídeo aqui, que eu tenho certeza que vai te ajudar também. Então, muito obrigado pela sua companhia e eu te vejo nesse próximo vídeo.